Desde o primeiro choro ao nascer, carregamos em nós a promessa de uma história. Cada ser humano é uma travessia, uma jornada marcada por desafios, medos, perdas, mas também por amor, recomeços e descobertas. Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, dizia: a curiosa parábola do ser humano é que ele só se transforma quando é aceito exatamente como é. É nessa aceitação que começa a cura. Aceitar a si mesmo, sentir-se digno de existir, mesmo com dores e falhas. E se ao invés de reclamarmos da dor, a abraçássemos como parte de nosso crescimento? Se ao invés de fugir da solidão, aprendêssemos a escutá-la? A psicologia existencial nos diz: a vida é ambígua, é feita de perdas e ganhos, amor e abandono, medo e coragem. Mas é no encontro com essa ambiguidade que amadurecemos. Na infância, tudo é novo, belo, encantador. Somos praticamente guiados por uma confiança quase cega nos adultos e pela esperança de que o mundo é um lugar seguro. Podemos entender esse período como o solo onde se formam nossos primeiros vínculos afetivos e nossos primeiros modelos de mundo. Mas a inocência não é eterna. Ao adentrarmos a adolescência, todas essas certezas parecem ir embora. É como se o chão se abrisse. As cobranças e responsabilidades começam a chegar. Surge a crise de identidade, o medo de não ser aceito, a angústia de não saber quem somos de verdade. Daí então chegamos à fase adulta e o nível de cobranças e responsabilidades é cada vez mais intenso, cada vez mais forte, como se tivéssemos uma dívida com a sociedade e precisássemos responder constantemente a questões como estabilidade, sucesso, casamento, filhos, carreira. A pressão realmente é muito forte. Bom, daí nós seguimos até a meia-idade. Essa é uma fase eu destaco como muito importante porque ela nos aponta duas situações ou dois caminhos. Bom, é o momento em que algumas pessoas encontram a oportunidade de crescimento, de redescoberta, de reinvenção e seguem adiante. Mas há também aquelas pessoas que param diante do espelho das frustrações, dos ressentimentos, dos arrependimentos. E como eu disse, essa é uma fase muito importante porque ela acena para aquela que virá mais adiante, a velhice. Essa última fase, esse último estágio de vida, ele vem ou ela vem carregada por silêncios, memórias, lembranças, perdas, fragilidades. O psicólogo Erik Erikson, ele chama essa fase de integridade versus desespero. Sim, ele menciona que algumas pessoas, quando chegam aos 65, 70 anos, ou seja, já na terceira idade, elas olham para trás e percebem que não construíram nada de importante na sua vida. Houve um grande vazio, elas não frutificaram, não tiveram vínculos afetivos muito fortes. Elas trabalharam mais do que amaram, elas se dedicaram mais a problemas pequenos, não observaram a beleza ao redor, não verificaram a simplicidade da vida. Viveram muito apressadas, corriam muito e não se dedicavam ao respeito, ao amor ao próximo. E guardavam muitos sentimentos negativos, como ressentimentos, mágoas, excesso de vaidades, orgulhos, ciúmes. E aí então quando elas entram naquele desespero, é aí que elas percebem que sua vida não teve nenhum sentido. E aí bate aquele vazio existencial.
Já outras pessoas na mesma situação, ou seja, na mesma faixa etária, já olham para trás com um olhar bem diferenciado, porque elas souberam superar os conflitos psíquicos de todas as fases em que elas viveram. E elas chegam, sim, à terceira idade com sabedoria, com amadurecimento. Para essas, a vida teve um sentido, porque elas imprimiram um sentido à vida. Sim, houve um grande propósito e elas chegam numa fase de vida com muito mais alegria. Viktor Frankl nos lembra que mesmo num campo de concentração, a vida ainda assim podia ter sentido. Ele mesmo passou por 2 grandes campos de concentração na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Ele resgatou, ou ele utilizou, enquanto esteve nesses campos, um pensamento de Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: quem tem um porquê para viver é capaz de quase qualquer como. Ou seja, quem tem um propósito, um sentido para viver, é capaz de superar quase qualquer adversidade, quase qualquer situação negativa. E olha que ele realmente viveu nesses campos o pior que um ser humano pode passar. Tudo ao seu redor fazia crer que ele jamais sobreviveria, que ele jamais conseguiria sair dali. Mas exatamente porque estabeleceu um propósito, um sentido para si mesmo, que era a esperança de um dia sair dali, que o motivou a sair realmente. Ele sobreviveu todos os dias e ensinou a muitos companheiros também a terem a mesma visão, buscar um sentido para a própria vida. Isso faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto. O sentido na vida é como se fosse um combustível de que precisamos nos alimentar para vencer essas adversidades, para nos superarmos. Essa questão do sentido da vida me faz lembrar uma personagem da mitologia grega, Sísifo. Essa personagem foi resgatada pelo escritor francês Albert Camus em seu ensaio O Mito de Sísifo. Eu não vou aqui contar toda a história de Sísifo na mitologia grega. Eu vou simplesmente relatar o que foi escrito por Camus em seu livro com relação a essa personagem. Sísifo era um rei muito astuto que por 2 vezes enganou a morte. Isso enfureceu os deuses. Então Zeus resolveu aplicar um duro castigo a Sísifo. Ele precisaria empurrar uma pedra montanha acima. Mas todas as vezes que ele chegava no topo dessa montanha, a pedra rolava montanha abaixo. E ele precisava descer para recomeçar esse trabalho todos os dias até a eternidade. Camus faz uma proposição. Ele pede que nós tentemos imaginar Sísifo feliz. Como é possível imaginar uma pessoa que passa por tantas dificuldades, por tantos momentos difíceis, que carrega um grande fardo nas costas? Como podemos imaginar essa pessoa feliz? Aqui é que vem realmente a grande sacada de Camus. De fato, quando Sísifo subia a montanha, aquela pedra era um grande fardo, aquilo era muito pesado, aquilo doía as suas costas. Mas quando ele chegava no alto e via a pedra rolar, por incrível que pareça, ao invés de se decepcionar, ele encontrou um propósito, ele encontrou um sentido. Porque todas as vezes que ele descia a montanha, ele percebia o vento bater suavemente em seu rosto. Ele via o rio que corria lá embaixo. Ele olhava para aquelas cidades na planície, ele via toda uma beleza ao seu redor. Isso compensava aquele árduo trabalho. Essa era a sua motivação, o seu propósito. Ele não se rendeu a esse pesado castigo, porque ele poderia simplesmente desistir, poderia se suicidar, tirar a própria vida, porque o peso era grande demais para ele carregar. Ao contrário,
Ele então encontrou um propósito. Pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, mas quando você encontra um sentido, é ele quem movimenta a sua vida, é ele quem faz com que você realmente siga adiante. E esse propósito de Sísifo era o bastante. Isso era muito importante. Ele não deu o braço a torcer, ele se superou e seguiu adiante. Muitas pessoas vivem assim. Algumas pessoas hoje em dia passam anos e anos a fio em empregos tóxicos, na esperança de uma promoção algum dia, ou então de mudar de um emprego, de uma profissão. Só que isso nunca acontece, ela não faz nada para mudar, ela não tem um sentido, ela não tem um propósito maior. Isso é o que Camus chamou de o grande absurdo. Então sim, nós precisamos ter um sentido, um propósito para nós seguirmos em frente. E ele ainda nos sugere que a felicidade não é um objetivo a ser alcançado, e sim uma postura a ser adotada diante da realidade. Esse pensamento de Camus também dialoga com o pensamento de Sartre, que dizia: não importa o que a vida fez com você, e sim o que você vai fazer com o que a vida fez com você. É uma mudança de ângulo, de visão. A postura que nós assumimos, que nós adotamos diante dos infortúnios é que faz toda a diferença. Não importa o que está acontecendo em sua vida agora, desde que você tenha um olhar diferenciado para enfrentar essa situação. Vai doer, vai machucar, vai incomodar, é uma perda, realmente dói. Mas você não precisa ficar eternamente em um luto. Você pode se levantar, você pode sair e estabelecer um propósito, um sentido, porque a sua vida continua. É assim que nós devemos seguir, é assim que nós devemos fazer. Hoje, em 2025, vivemos em um mundo super acelerado, hiperconectado e, paradoxalmente, cada vez mais solitário. Nunca estivemos tão expostos nas redes sociais, nos feeds intermináveis, nos filtros que escondem as nossas imperfeições. E nunca estivemos também tão vulneráveis, tão confusos e tão perdidos sobre quem somos de verdade. Assim eu lanço uma pergunta: quantas pessoas no silêncio de seus dias não pensam em desistir? Desistir dos próprios sonhos. Algumas delas abandonam projetos antigos, como escrever um livro, abrir um negócio, trocar de emprego, estudar. Deixam de tentar algo novo por medo do fracasso ou da opinião dos outros. Outras pessoas desistem de si mesmas. Elas negligenciam a própria saúde mental, o autocuidado, a alimentação, o descanso. Elas não se enxergam como alguém digno de amor e respeito. Vão perdendo o brilho nos olhos, vão se apagando lentamente na vida, se anulando. A OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2021 fez um levantamento e naquele ano 727 mil pessoas morreram por suicídio. Desistiram da vida. Não tinham mais um propósito, um sentido para viver. Outras pessoas desistem de relações importantes. Por falta de diálogo, escuta, paciência, muitas delas se afastam de parentes, amigos, parceiros e se isolam, carregados por mágoas, ressentimentos. Assim, alguns casais também se separam sem jamais terem se sentado para conversar sobre o que realmente os machucavam. Outras pessoas desistem de se expressar. Elas se calam em relacionamentos por medo de conflitos. Elas param de mostrar para o mundo quem elas realmente são e passam a viver personagens para agradar aos outros. Outras pessoas desistem de envelhecer com dignidade. Elas têm tanto medo da velhice que negam o próprio momento em que estão. Elas vivem mais no passado ou
na esperança de um futuro idealizado, que muito provavelmente jamais virá. Agora eu vou citar exemplos de filmes que falam sobre o sentido da vida. Um deles é O Curioso Caso de Benjamin Button. Benjamin é uma criança que nasce com a aparência de um idoso e à medida que o tempo vai passando, ele se torna cada vez mais jovem. Ele rejuvenesce e vai até a fase de bebê e depois ele falece. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, isso não é nenhuma dádiva. Porque ele vive sempre fora do tempo dos outros. Seus amores, amigos, familiares vão envelhecendo e ele fica cada vez mais jovem e não consegue acompanhá-los. A reflexão desse filme nos ensina que a beleza da vida não está em tentar evitar o envelhecimento, mas sim em vivê-lo com sentido, ao lado de quem amamos. Muitas pessoas se preocupam hoje em dia com a aparência. Bom, até certo ponto você manter conservar a sua aparência é até saudável, é uma vaidade até boa, desde que não seja realmente exagerada. O problema é que muitas pessoas fazem isso tentando evitar mesmo o envelhecimento. Elas não querem realmente rugas, elas não querem realmente entender que a vida está chegando ao fim. Mas é preciso compreender que por dentro ocorre todo um processo nesse sentido. Então podemos sim conservar a aparência, mas temos que ter a sabedoria de entender que vamos sim chegar a essa fase. O outro filme é O Quarto de Jack. Jack é uma criança que nasceu e cresceu em um cativeiro com sua mãe sequestrada por um homem. Para proteger o filho dessa terrível realidade, ela criou todo um universo de fantasia e afeto dentro desse quarto. Quando eles conseguiram escapar, o desafio era tentar viver no mundo real. O que essa história nos ensina é que essa mãe tinha um propósito, o de não deixar seu filho perceber que aquele quarto era um local de prisão e o seu sentido maior, o seu objetivo era um dia sair daquela prisão, daquele cativeiro. Essa era a sua esperança, era o que a movia e isso era capaz de fazer com que ela superasse qualquer tipo de dor. O vínculo que ela tinha com o filho, o amor que ela nutria por ele era muito mais forte. Então esse era o seu sentido, o que a fez acreditar que ela sairia e ela realmente um dia saiu. Outro filme é Soul. Joe Gardner era um músico frustrado que morre subitamente e ganha a oportunidade de voltar à vida, mas com uma condição: só se ele entender o seu propósito ou o seu sentido. Nesse processo, ou seja, na volta à vida, ele percebe que a vida, não está nos grandes feitos, e sim nos pequenos momentos. No vento que batia em seu rosto, na conversa com os amigos, na risada com os amigos ou no café que ele tomava, o café quente. Esse filme também é lindo e maravilhoso, que nos mostra o quanto nós precisamos dar mais importância à simplicidade que a vida nos propõe. Há tanta beleza ao nosso redor, há tanta coisa tão bacana, tão bonita. Precisamos aprender a desacelerar esse ritmo tão louco em que vivemos nos tempos modernos e apreciar, contemplar uma flor, contemplar as pessoas, conversar, olhar olho no olho, parar. Isso é muito importante. Soul nos ensina isso. Esse é um sentido que nós temos que estabelecer. Observar o momento presente para chegarmos bem mais adiante. Bom, para finalizar, eu gostaria de lembrar que toda árvore podada cria galhos cada vez mais fortes e que ninguém é digno do oásis enquanto não aprender a enfrentar os seus desertos pessoais. Aquele forte abraço a todos. Até um próximo encontro. O sentido da vida pode ser encontrado na simplicidade de um abraço, na superação de um trauma
no perdão dado a si mesmo ou no olhar empático ao sofrimento do outro. Pode ser, como dizia Viktor Frankl, a coragem de continuar apesar do sofrimento. Este vídeo é um convite. Olhe para a sua trajetória, veja suas cicatrizes, reconheça seus aprendizados. O sentido da vida não é uma resposta pronta, é uma construção que se revela dia após dia, entre quedas e recomeços, entre o desespero e a sabedoria.